Hoje é o 1566, Enlaçador de Mundos Magnético. Nós entramos em uma nova onda encantada, em um novo ciclo de 13 dias, e esse é o sexto ciclo do Tzolk'in, é a sexta onda encantada do Tzolk'in. E o Enlaçador de Mundos, ele simboliza a igualdade, a oportunidade e a morte. Ele também simboliza a ponte entre os mundos, a ponte entre o nosso corpo e o nosso espírito, entre a matéria e a espiritualidade, entre o nosso coração e a nossa mente, entre aquilo que a gente conhece e o mundo oculto. O Enlaçador de Mundos, ele faz essa ponte e ele nos convida a desapegar, a deixar morrer aquilo que precisa ir, para que a gente consiga gerar novas oportunidades na nossa vida. Então, eu vou te mostrar aqui o oráculo do Enlaçador de Mundos, para você entender. O Enlaçador de Mundos, ele é guiado pelo próprio poder. Ele tem como poder antípoda o guerreiro, que é a força. Então, o poder antípoda, ele é como uma energia que desafia o centro, o Quindestino, né? Ele desafia, mas ele ajuda esse Quindestino por desafiar. Então a gente sabe que a gente tem o desafio de ter força e coragem para deixar morrer, mas isso é aquilo que também nos ajuda a ir para frente. O poder análogo do Enlaçador de Mundos é o Caminhante do Céu, que é também um pilar entre o céu e a terra, e o poder análogo significa poder de mentes gêmeas, pensa parecido, então é uma força que apoia. Então esse pilar entre o céu e a terra, explorar o espaço estando vigilante, é algo que apoia o Enlaçador de Mundos, apoia essa morte. E o poder oculto do Enlaçador de Mundos é a águia, que é a visão, criar a partir daquilo que a gente vê. Então, esse é o poder oculto, é uma força oculta que se manifesta quando precisa. Então, esse poder da visão é algo que está dentro da morte. E vou te mostrar aqui onde está a onda encantada do Enlaçador de Mundos no Tzolk'in. Eu sempre gosto de apresentar um pouco o Tzolk'in, porque eu entendo que sempre tem pessoas novas assistindo, pessoas que não conhecem a informação. Então eu gosto de falar como o Tzolk'in funciona de uma forma bem simples e bem rápida também. O Tzolk'in, ele é uma tabela que codifica frequências de luz e frequências de som, onde as frequências de luz são os 20 selos solares e as frequências de som são os 13 tons galácticos, que é uma bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas. Assim é como os maias contavam os números, sendo uma bolinha número 1, 2 bolinhas número 2, chega no 5 é uma barra, e se você observar uma bolinha, 2 bolinhas, enfim, você vai ver que chega no 13, a gente tem 2 barras e 3 bolinhas, que é o número 13, e depois inicia uma bolinha de novo. Então o Tzolk'in, ele sempre acontece em ciclos de 13. A gente tem 260 unidades, que é a combinação das 20 frequências de luz e das 13 frequências de som. E a gente também tem, dentro do Tzolk'in, 20 ondas encantadas, uma para cada selo, no caso. E a gente conta o Tzolk'in de forma vertical, e na linha horizontal são todas as possibilidades do selo com os 13 tons. Então, aqui a gente tem o dragão. Então, aqui são todos os 13 tipos de dragões. O dragão magnético, o dragão lunar, o dragão elétrico, assim por diante. E da mesma forma aqui no Enlaçador de Mundos, né? Para todos os 20 selos. Então, aqui no 1566, que é o Kim de hoje, a gente tem uma bolinha. Uma bolinha sempre determina o início de uma nova onda encantada, que é o tom magnético, o tom do propósito, que magnetiza o propósito. E ele tá na linha do Enlaçador de Mundos. Então eu sei que é a onda encantada do Enlaçador, porque eu vou te mostrar aqui, então, a onda encantada, que é os 13 Kins, né, que fazem parte da onda encantada. É como se a onda encantada ela trabalhasse para atingir esse propósito, né? Então, por isso o Enlaçador de Mundos é a onda do Enlaçador de Mundos, porque ele magnetiza o propósito. E o propósito desses 13 dias é a morte, é o desapego, é gerar novas oportunidades a partir daquilo que a gente deixa ir. O desafio desse período de 13 dias é a cura, o conhecimento e a realização, é o selo da mão. Lembrando que o desafio, ele não é uma coisa ruim, ele é algo que faz com que a gente encontre o nosso centro. Então a gente já sabe que durante esses 13 dias a gente tem esse desafio da cura,
Porque para a gente poder deixar morrer e deixar ir, a gente precisa curar. E esse é o desafio da Onda Encantada. O serviço da Onda Encantada é a estrela, que é a arte, a beleza e a elegância. Então, a gente serve através da beleza, da elegância, para poder atingir o nosso propósito, que é fazer essa ponte entre os mundos, é poder morrer para criar novas oportunidades. O que dá forma ao propósito nessa Onda Encantada é a lua, que é a purificação, é o fluxo, é a água universal. Também a água simboliza as nossas emoções, então o que dá forma ao propósito é esse fluxo das nossas emoções. O tom harmônico, que é a quinta posição da Onda Encantada, é o que comanda o propósito, também reúne recursos para atingir o propósito, e está no cachorro. O cachorro simboliza o amor incondicional, a lealdade, a compaixão, o coração. Então a gente reúne os recursos que a gente precisa para deixar morrer através do amor. Aí vem o tom rítmico, que é a sexta posição da Onda Encantada. O tom rítmico é o tom que iguala, ele também equilibra, a gente entra no ritmo nesse tom. E ele tá no macaco. E o macaco simboliza a brincadeira, a ilusão e a magia. Então, o que nos coloca no ritmo dessa Onda Encantada é a brincadeira. A brincadeira nos bota num ritmo para poder atingir esse propósito, que é a morte. Depois vem o tom ressonante, que é exatamente a metade da Onda Encantada. A gente tem 6 quins para um lado, 6 quins para o outro, e o tom ressonante é a metade, e ele está no humano. O humano simboliza a influência, o livre-arbítrio, a sabedoria. Então a gente canaliza a sabedoria para poder atingir o nosso propósito. Depois vem o tom 8, que é o tom da integridade, que nos pergunta se eu sou fiel àquilo que eu acredito, e ele está no caminhante do céu, que simboliza a exploração do espaço, a vigilância, também a busca da verdade. Então a integridade está em explorar o espaço para a gente poder atingir o propósito, que é deixar aquilo que precisa morrer, para a gente poder gerar novas oportunidades na nossa vida. Depois vem o tom solar da intenção, que está no mago, e o mago, ele é a receptividade, a intemporalidade. O mago também é o encantamento. Então a intenção é essa receptividade do universo, para que a gente receba aquilo que a gente precisa para que a morte aconteça, para que a gente também receba essas novas oportunidades. Depois vem o tom 10, que é o tom da manifestação, é o que a gente manifesta nessa onda, e ele tá na águia. A águia simboliza a visão, a criatividade, a mente. Então a gente manifesta a visão clara das coisas, a gente manifesta também a nossa criatividade quando a gente deixa morrer, né? Quando a gente deixa aquilo que precisa ir embora para a gente poder criar novas oportunidades. Depois vem o tom espectral da liberação, que está no guerreiro. É como eu libero energia, e eu libero através da minha força, da coragem, do questionamento das coisas. Depois vem o tom cristal da cooperação, que é como eu coopero com o todo, e ele está na Terra, e a Terra simboliza a navegação, a sincronicidade e a evolução. Então eu coopero, deixando as coisas navegarem, deixando as coisas sincronizarem. E por último vem o tom cósmico da transcendência, que está no espelho, que simboliza o reflexo da ordem. Então a gente transcende, deixando aquilo que precisa morrer dentro de nós para poder refletir a perfeição divina, a ordem das coisas. E essa é a Onda Encantada do Enlaçador de Mundos. Então, uma ótima onda encantada para nós. A presença no agora é uma chave para que a gente consiga observar aquilo que está acontecendo, para que a gente observe sem reagir, para entender aquilo que passa, entender aquilo que está morrendo, entender aquilo que a gente precisa para acolher essas partes de nós, para que elas consigam se dissolver e assim a gente consiga criar novas oportunidades na nossa vida. Gratidão. Em Lakesh.